Paz, Senhor, irmãos. Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7, todo mundo achou? Quem não achou, diga, estou procurando. Olha. Mateus 7, 24. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Aleluia. Eu queria orar. Posso? Você já orou, mas eu queria orar de novo. Dá a mão para o seu irmão. Agora que você deu mão para ele, fala para ele assim: você, de verdade, escolheu servir a Deus? O que ele te respondeu aí? Ela tem uns dando até um... Então vamos orar. Você vai orar pelo seu irmão que está do seu lado. Você vai determinar sobre ele, sobre a casa dele. Hoje nós vamos falar sobre casa, rocha, alicerce, estrutura. Tudo que não pode faltar em você e nem quem está do seu lado. Amém? Feche seus olhos. Pode orar por ele, que eu quero ouvir. Aleluia, Senhor. Deus de Israel, Santo de Israel, Deus poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pai, em nome de Jesus, é o clamor da tua igreja, Pai. E nós viemos aqui hoje, Senhor, para te buscar, para glorificar o teu nome, para, Senhor, recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas que o nosso irmão, Senhor, que a tua igreja, Pai, que o nosso pastor, onde quer que ele esteja, Senhor, seja alcançado hoje, Senhor, de forma diferente, de forma especial, de forma sobrenatural. Que nós possamos hoje, Senhor, ter no nosso coração o entendimento da tua palavra, Senhor. Que não sejamos, Senhor, cristãos de falar, mas que sejamos, Senhor, cristãos de levar a boa palavra, de levar a semente. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser diferentes do que nós somos até hoje. Que nós possamos, Senhor, seguir a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, de acordo com o teu modelo, de acordo com o teu padrão, de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que o teu poder e a tua graça, Senhor, seja soberana sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar o teu povo, Senhor, que o Senhor possa tocar a tua igreja, que o Senhor possa fazer de nós, Senhor, uma igreja viva, não, Senhor, com discurso, Senhor, mas uma igreja viva, uma igreja prática, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos ter alicerce, nós precisamos, Senhor, ser uma casa, Senhor, nós precisamos ter estrutura, nós precisamos estar preparados para receber, nós precisamos estar preparados, Senhor, para ajudar, nós precisamos estar disponíveis, Senhor, para que a tua obra seja viva, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, a tua igreja hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor,
Abre os olhos, Senhor, espirituais, Senhor. Toca nos seus ouvidos, ó Pai. Toca, Senhor, nos seus lábios, Senhor. Assim como o Senhor tocou em Isaías, ó Pai. E ele foi transformado, Senhor, pelo teu toque. Que nessa manhã, ó Pai, nós possamos ser transformados, Senhor, pelo poder da tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abre bem os nossos ouvidos, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda manifestação do diabo, Senhor, seja retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Que ele não tenha poder, Senhor, de roubar a tua semente, ó Pai. Que ele não tenha poder de roubar a tua palavra, mas que ela hoje, Senhor, caia no terreno frutífero. Em nome de Jesus, que ela foi enviada hoje, Senhor, para mudar história, Senhor, para mudar comportamentos, para mudar pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Pode sentar. É uma palavra até conhecida, né? Já foi pregada várias vezes, até eu mesmo já preguei, mas hoje a gente vai falar sobre algo diferente. O texto ele fala sobre uma casa. Aliás, ele fala primeiro sobre uma pessoa que era sensata. Uma pessoa que construiu uma casa. E ela construiu essa casa, se a gente analisar pelo texto aqui, numa condição, talvez de certa dificuldade. Né? Principalmente porque ela era próxima de um rio. E aí era fácil, poderia ser facilmente levada até por uma chuva forte. Assim como a gente viu aí, tragicamente, acontecer no Rio Grande do Sul. Né? Muitas casas que estavam à beira do rio Guaíba acabaram sendo levadas diretamente. E o texto fala aqui de uma pessoa que ele era sensato, ele era prudente naquilo que ele fazia. Então, quando ele foi construir a sua casa, ele pensou o quê? Para que ela não seja levada, para que ela não caia, ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter um suporte que seja forte o suficiente para impedir que ela caia. Ninguém vai construir uma casa para cair em cima da sua própria cabeça. Ninguém vai fazer isso. Mas o texto está falando aqui, numa analogia, num comparativo, a respeito do comportamento, de como nós temos que ter a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual bem alicerçada. E as influências de fora não podem modificar aquilo que Deus construiu dentro. E o texto vai falando sobre a situação da casa. Ela foi impactada por 3 situações. Ela foi impactada por rios que se movimentavam. Rios estavam abaixo do nível da casa, né? Nenhum rio é acima do nível da casa. Ela foi impactada por ventos que batiam ao seu lado. E, por último, ela foi impactada por chuvas que caíam do céu. Eu, analisando o texto, né, nós vamos falar sobre 3 coisas aqui. Sobre a chuva que cai, né, sobre os ventos que batem, sobre os rios que transbordam, né, ou que se movimentam, ou que, como diz o texto aqui, saíram. E o texto aqui, irmãos, nós analisamos nessa condição espiritual, né, primeira coisa, o rio ele está abaixo do nível da casa. Né, são as coisas de baixo que poderiam impactar o alicerce. São coisas de baixo que podem impactar a estrutura. Se a estrutura não estiver bem alicerçada, não estiver bem feita, as coisas de baixo podem fazer ruir, o terreno de baixo pode fazer com que isso faça com que a terra se movimente e caia. E eu fiquei pensando a respeito da minha vida espiritual, a respeito disso. O que pode ser na minha vida que acontece que faça com que o meu alicerce possa ruir? E a primeira coisa, as tentações, elas são os rios que podem derrubar o alicerce da minha casa. E a tentação, irmãos,
ela é algo terrível, porque tentação, repete comigo, tentação não tem resultado bom se eu passo por ela. Se a gente analisar a tentação, irmãos, né, são coisas que o diabo produz na minha vida para que eu caia. Então, se eu cair, ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele me levou a um estado pecaminoso, ele me afastou da presença de Deus. Só que se eu sou aprovado na tentação, não acontece nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo na mesma situação. Então, a tentação, ela vem, né, primeiro com o objetivo de que eu comece a ter um desenvolvimento espiritual. Porque a Bíblia diz que a tentação ela não vem de Deus. A tentação é do diabo. É ele quem tenta, é ele quem quer tirar você do seu foco, ele quer tirar você do seu objetivo, ele quer tirar você do caminho do Senhor. Ele não quer que você permaneça onde você foi chamado, ele não quer que você cumpra os objetivos de Deus. Pelo contrário, ele quer que você paralise. Esse é o objetivo de uma tentação. Tanto que quando Jesus foi começar o seu ministério, a Bíblia diz assim, depois que ele foi batizado, ele foi para onde? Para o deserto. Para ser o quê? Quem levou ele? E Jesus, Mateus 4, sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Irmão, se você não superar o obstáculo chamado diabo, a sua vida espiritual, ela não tem crescimento, ela não tem evolução, ela não tem mudança de dimensão. E o que Deus quer falar para mim e para você hoje, irmãos, que Ele escolheu esse dia para que você mude a sua dimensão espiritual. E Jesus foi levado lá para mudar a sua dimensão espiritual. Ele era um homem comum, ele era filho de Deus, a gente sabe, mas ele era um homem comum que veio nos dar o exemplo de como tem que ser uma vida com Deus. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo próprio Deus para ser tentado. Mas Deus não ficou lá para realizar a tentação. Quem chegou lá? Diabo. E o diabo propõe para o Senhor Jesus 3 desafios. O primeiro desafio ele falou, olha, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus estava em jejum, primeiro. O texto fala, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, a primeira coisa que o diabo veio oferecer era para que ele pudesse suprir a necessidade de Jesus. Olha como ele era bonzinho. Olha como ele era legal. Estava tão preocupado com Jesus. Mas ao invés de ele oferecer o pão justamente para Jesus, não, ele propôs o desafio. O Senhor não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Mata a sua fome. E Jesus responde o que para ele? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso daí fez Jesus ser mais Jesus do que antes? Não, Jesus só estava revelando quem ele era. E só estava delimitando qual era o limite que o diabo podia agir ou não. Mas o diabo ele é persistente, ele não para. E ele continua, e ele pega Jesus, ele leva ao pináculo do templo, o lugar mais alto que tinha. E ele fala para Jesus, olha, dá ordem aos teus anjos, pula daqui e dá ordem aos teus anjos. Você não é o filho de Deus? Certamente eles virão te socorrer. Mas Jesus de novo dá uma outra saída, e permanece no propósito. Mas o diabo ele é persistente. Ele continua. E ele pega Jesus e fala assim, olha, mostra todos os reinos da terra. Fala, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E aí Jesus responde para ele, e o diabo vai, eu não vou entrar em detalhe da tentação, mas só para você entender o contexto. E o diabo foge da presença dele. Toda vez que você resistir ao diabo, a Bíblia me garante, ele tem que fugir de você. Mas o texto foi bem claro, ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus.
Né? Jesus estava mostrando ali, irmãos, que você pode ter o poder, você pode ter a autoridade, você pode determinar que aquilo aconteça, mas não é necessário que faça se Deus não ordenar aquilo. Não é porque eu fui capacitado para isso, não é porque eu fui instruído para isso, não é porque eu fui ungido para isso que eu tenho que fazer aquilo. Eu só tenho que fazer as coisas de acordo com a vontade dEle. Aquilo que nos foi dado, irmãos, não será requerido em obras, para que eu obedeça e me sujeite à vontade dEle. É por isso que a tentação, ela não pode ruir o meu alicerce. Que o diabo ele não vai te oferecer, irmãos, coisa ruim. O que ele ofereceu para Jesus? Ofereceu para ele matar a fome. Ofereceu para ele a autoridade sobre os anjos. Ofereceu para ele o quê? A autoridade sobre o mundo. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos, antes da fundação do mundo, tudo foi constituído para a glória de Jesus. E o diabo não poderia roubar aquilo. Mas ele queria influenciar. Às vezes nós estamos aqui servindo ao Senhor, irmãos, aceitamos Jesus, mas o diabo constantemente vem na nossa vida para nos tirar da presença. Por quê? Porque nós não estamos resistindo. Quantas vezes mais você ouviu Jesus ser tentado? Nunca mais. Por quê? Na tentação que lhe foi oferecida, ele simplesmente superou o diabo. O que Deus quer que você faça hoje, irmãos, é que você comece a superar o diabo. Para de aceitar aquilo que ele impõe sobre você. Oh, aleluia, um amém. A gente tem que parar de ser subserviente, irmão. A gente aceita aquilo que o mundo oferece e vai. E a gente vai nos embala e vai seguindo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E a gente esquece que o nosso objetivo principal é adorar ao Senhor, é buscar a Ele. E um dia estar com Ele para sempre. Ou será que a gente está lutando, está batalhando, está insistindo, está sofrendo, está chorando para que a gente perca no final? Pelo contrário, nós, irmãos, precisamos insistir e permanecer nele. Por isso que Jesus falou assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. É vigiar e orar. Quanto mais eu estou vinculado a Deus, menos chance o diabo tem para agir na minha vida. Mas sabe o que está acontecido? A gente não tem vigiado, muito menos orado. A gente não ora nem aqui, ó, 15 minutos quando pede. Jesus chega aqui, ora 10 segundos e levanta e senta. Sabe o que está acontecendo? Você não está construindo um bom alicerce para a sua vida espiritual. E pode ser que bata o vento, pode ser que a chuva caia, pode ser que os rios transbordem e a sua casa seja levada. E o texto fala que grande foi a queda. Ou seja, a casa estava num lugar que era alto. Quando eu vou construir no meu alicerce, é como eu construir um prédio. Eu vou criando uma estrutura e eu vou crescendo, eu vou evoluindo, eu vou amadurecendo, eu vou chegando mais próximo de Deus. Não com o objetivo de superá-lo, pelo contrário, com o objetivo de estar mais próximo dele. Como que você tem montado a sua vida espiritual diariamente? Você tem feito as coisas para estar mais próximo de Deus? Cada dia que você trabalha, cada dia que você se esforça, que você estuda, você tem feito isso para que o nome de Deus seja glorificado? Você tem feito isso para que Deus se agrade da sua vida? Você tem feito isso para que Deus olhe para você e fale, olha, verdadeiramente aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que vai e leva a palavra? É assim que nós temos vivido hoje, irmãos. Nós temos que estar atentos às coisas que estão acontecendo, irmãos. Na quarta-feira, faz 2 quarta-feiras eu dei aula sobre a igreja perseguida. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem 365 milhões, hoje não, né? Essa pesquisa foi em setembro, hoje deve ter muito mais. 365 milhões de cristãos que estão sendo hoje violentados. Seja na sua área física, seja na sua área emocional, seja na sua igreja, seja no seu patrimônio, seja no seu comércio. Todo tipo de violência eles têm sofrido. E eu comecei a falar na aula e aí o pessoal ficou bem horrorizado com os indicadores que eu trouxe. Do nível que as pessoas estão sofrendo por causa do nome de Jesus.
Mas sabe o que é o mais glorioso? Elas não se entregam, elas não importam a consequência, não importa se vão morrer, não importa se vão ser presos, não importa se vão perder tudo, elas permanecem fiel, porque elas sabem quem foi que a escolheu, quem a chamou. E você sabe? Qual é o limite da sua superação? Qual é o limite que está na sua vida? Então Deus, Ele quer, irmãos, que a gente se esforce. Se esforce. Fala para o seu irmão, se esforça. Não, dá um chacoalhão nele e fala, se esforça. A gente precisa despertar, irmãos. Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente precisa crer nisso e viver como se fosse o último dia. O problema nosso é que a gente não vive como se hoje fosse o último dia. A gente vive investimento no futuro. A gente vive pensando o que vai acontecer, que Deus um dia vai avivar, que Deus um dia vai fazer, que Deus um dia. E eu estou te falando hoje, Deus já veio, já te orientou, já te instruiu, já te deu poder e autoridade. E Ele espera que você faça. Para de transferir a responsabilidade para Ele. Outro dia eu estava vendo o pastor Marco Feliciano pregar uma palavra. E ele estava falando sobre avivamento. E é bem interessante o que ele falou. Assim. E ele falou que Deus ia, nos últimos dias, derramar. Isso a Bíblia fala, né? Não precisou nem ele falar. Mas ele estava citando o texto. Né? No final dos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E aí passou a pregação, e aí eu vi um podcast e alguém comentando sobre o que ele tinha pregado. Né? É ótimo isso. Né? A pessoa não se levanta para pregar, mas ela se levanta para dar opinião sobre aquele que se levantou para fazer. E aí ele falou algo que eu fiquei pensando. Ele falou assim, ó, eu não creio no avivamento que ele pregou. Eu falei, engraçado, né? Deus levanta alguém para anunciar que vai acontecer um avivamento, né, mas eu não creio da forma que vai acontecer. Eu não creio que seja decidido. Surgem juízes. Surgem hoje determinadores de palavra. Surgem hoje julgadores de palavra. Surgem hoje julgadores de comportamento, mas eles esquecem, irmãos, que nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. Deus pode fazer o avivamento a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Você só precisa estar disponível para isso. E eu preciso fazer um avivamento para que o mundo inteiro seja abalado. Se Deus tiver a capacidade de avivar a minha vida, para mim já é suficiente. Porque certamente se eu for avivado, irmão, certamente eu vou repassar aquilo que eu recebi. Foi para isso que Deus me escolheu e te escolheu, irmãos, para que você repasse aquilo que você recebeu. Só que nós estamos guardando o Espírito Santo como se fosse um tesouro para nós. E tudo que nós recebemos de Deus, irmãos, é para compartilhar. Deus não dá tesouro para que ninguém guarde. Depois Ele virá requerer a multiplicação do seu talento. O problema é que a gente está guardando o Espírito Santo como se fosse um tesouro. Ele é um tesouro? É. Mas ele é um tesouro que ele só tem poder se ele for usado. Se ele for guardado, ele não serve para nada. É como a palavra. Não adianta eu ler a palavra. Se ela não tornar prática na minha vida, ela é um livro comum. Mas se Deus usar tudo aquilo que está escrito para transformar o meu caráter, a minha personalidade, meu modo de ser, para que eu obedeça, eu serei transformado. E você precisa ser transformado dessa mesma maneira. Que se Deus está trazendo essa palavra para você hoje, é porque Ele não está concordando com o modo como você está. Está vendo? Até o som está se manifestando. Para que você não permaneça do jeito que você está. Isso porque a gente só está falando do rio ainda. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz assim, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Deus, Ele conhece o nosso limite.
É por isso que eu não posso desistir antes do tempo. Eu preciso permanecer, porque é Ele que é o detentor do limite. É Ele que sabe. Talvez você esteja passando numa tentação. Já vou falar de provação, que é outra coisa. Mas a gente está numa tentação e a gente quer desistir. A gente quer parar no meio do... Não, aqui já é suficiente. Aqui, diabo, ó, você insistiu tanto, mas você venceu. E às vezes a gente sai abraçado do deserto com o diabo. E Deus não quer. Deus quer que você saia vitorioso, glorioso como Jesus, para que Ele nunca mais tenha a ousadia de se aproximar de você. Procura na Bíblia, Jesus nunca mais foi tentado depois disso. Ele foi desafiado em circunstâncias, tentado não. Não, mas a casa, ela não foi só impactada pelo rio, ela foi impactada por ventos. O que são ventos? Aleluia. E eu estava pensando sobre vento, né? Porque a Bíblia fala muito sobre vento, mas normalmente o vento está associado a algo bom. É algo que é glorioso, é algo que às vezes está associado até à pessoa do Espírito Santo. Né? Mas no livro de Efésios, no capítulo 4, diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hoje nós não podemos mais, irmãos, ser meninos inconstantes. Não sabe o que quer, não sabe se a gente vai, se não vai, não sabe se a gente vai, se fica. Não sabe se aquilo que a gente ouviu é suficiente. Não sabe se aquilo que a gente ouviu tem capacidade de discernir. E a gente está sendo conduzido. E a casa ela foi impactada pelo vento. O vento está associado àquilo que você ouve. O que é que você tem ouvido hoje? Deus te pergunta. Quem tem sido a sua influência? Será que você tem sido inconstante? Uma hora está na igreja, outra hora não está. Uma hora você ora, outra hora não. Uma hora você lê a Bíblia, outra hora não. Uma hora você permanece, outra hora não. Ou quando tem algum convite fora, você prioriza o convite fora. É dia dos namorados, quarta-feira. Fabiana chegou para mim e falou assim: você não vai dar aula na quarta-feira, né? Dia dos namorados. Eu falei: eu vou. Acho que ela pensou: não, vai me convidar para sair, nós vamos fazer. Não, irmãos, eu tenho um compromisso com Ele, acima de todos os outros compromissos. A gente tem uma responsabilidade aqui. Assim como você tem uma responsabilidade aqui. Quarta-feira é dia de culto aqui. Então você tem uma responsabilidade aqui. Você não vem, seu alicerce está fraco. São escolhas. E eu vi um monte de gente. Não, eu peguei minha esposa, saí correndo do trabalho, fui não sei aonde, fui fazer não sei o quê, e esqueceu da casa de Deus. Aí depois vem falar assim: ah, pastor, mas é porque primeiro é Deus, depois família, depois igreja. Se me acha esse versículo bíblico, me mostra, irmãos, que aí eu mudo minha opinião. Sabe o que acontece? Ventos de doutrina. Ouve-se lá fora, acha-se uma boa ideia e quer trazer aqui para dentro, para que aqui seja modificado. Mas eu vou te dar uma triste notícia, irmãos. Aqui é que tem a doutrina. E lá fora precisa adaptar ao modelo daqui. Não aqui se adaptar ao modelo de lá. Você não pode, irmãos, se sujeitar ao que o mundo quer te oferecer. Ah, parece legal. Ah, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmãos. É bem claro, a Bíblia é bem clara. Só existe um reino e o reino real é o reino espiritual. Ou é Deus ou é o diabo. Onde é que você está andando? Não dá para andar no meio termo. Não dá para andar de um lado só. Não dá para andar com os pés dos dois lados. Você precisa escolher um lado e seguir. E esse lado precisa permanecer até o fim. Porque a Bíblia é bem clara: aquele que permanecer até o fim, esse ainda ganhará uma coroa da vida. Não aceite, irmãos, a orientação, a ideologia que o diabo quer pregar para você.
Pode parecer tudo legal no começo, mas depois ele se revelará. No dia da tentação, irmãos, ele está fazendo só propaganda, é só coisa boa. Mas depois que você cai nela, aí você vai ver qual é a realidade da história. É só você parar para pensar. Quando Adão pecou, eu fiquei pensando nisso essa semana, irmãos. É que eu penso muito a respeito disso, né? Dessas coisas. Eu fiquei pensando no dia que Adão pecou. Ele faltou num compromisso com Deus. Deus o visitava no jardim. E ele resolveu não ir se encontrar com Deus. Mas ele ouviu a voz do diabo. É isso que acontece. A gente ouve a voz do diabo, falta no encontro com Deus. A gente ouve a voz do diabo, a gente esquece todos os benefícios que Deus pode oferecer. A gente ouve a voz do diabo, a gente olha aqui e vê que a Bíblia só tem doutrina. A gente ouve a voz do diabo e a gente acha que a igreja só tem regra. A gente ouve a voz do diabo e parece que Deus não é suficiente para nós. A gente ouve a voz do diabo e parece que Deus, tudo aquilo que Ele fez por nós não serviu de nada. A gente ouve a voz do diabo e a gente esquece que tem um futuro pela frente. E o futuro lá na frente é que a gente olha e fala, lá no Egito... Lá no Egito que era bom, lá no Egito que era isso, lá no Egito era aquilo outro, lá no Egito eu tinha boa comida, eu tinha boa casa, era sacrificante, mas era bom. Sabe o que acontece? A gente olha a desgraça numa perspectiva de que é algo bom. Porque o diabo está cegando o nosso entendimento, a nossa visão, e ele quer que você não enxergue aquilo que Deus pode te oferecer. Oh, aleluia! Você precisa abrir os seus olhos, seu irmão, para entender e ver as coisas de Deus. E parar de ouvir as coisas do diabo. Deus ele tem coisas tão gloriosas, irmão, para fazer na nossa vida. Tão gloriosas que aquilo que o diabo nos oferece, irmãos, não chega aos pés daquilo que Deus pode me dar. Daquilo que Deus quer de mim. É só você parar para pensar no exemplo de Jesus. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, fala assim, o Jesus não teve, por vontade própria, ser maior do que Deus, ser maior do que o Pai que tinha enviado. Mas ele, vindo à terra, ele humilhou-se a si mesmo, despiu-se da sua glória e tornou-se um homem comum, para que todo mundo pudesse olhar para ele e ver uma referência. Era só para que ele sofresse, para que ele fosse castigado, para que ele morresse na cruz, para que ele desse salvação para nós? Não. Era para que Deus lhe desse um nome, que fosse acima de todo nome, para que se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes a gente quer olhar o reino de Deus a perspectiva de que é difícil. Mas sabe por quê? Toda vez que eu olho para o reino de Deus e vejo que a perspectiva é difícil, é porque eu estou deixando de olhar para Ele. A Bíblia é bem clara, olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos nunca mais serão confundidos. Quando Moisés subiu ao monte, que ele ficou 40 dias lá, que ele desceu, a Bíblia diz que as pessoas não podiam olhar para o brilho do seu rosto. E ele precisou usar um véu para que as pessoas não olhassem. Porque era capaz de olhar e ficar cego de tanto que era o brilho da glória de Deus, porque ele permaneceu 40 dias na presença de Deus puramente. Mas hoje a gente vive numa onda, irmãos, onde o diabo ele descobriu uma estratégia que é infalível quase. Para quem não está atento, ela é infalível. O diabo hoje atua com repetições. Você põe lá um TikTok da vida, repetições. Vídeos curtos de repetições. Vídeo curto de repetições. Você vê os shorts do YouTube, vídeos curtos de repetições. Vídeos curtos de repetições. Você vê os rios do
do Instagram também, do Facebook, né? Até status do WhatsApp. Né? Qualquer tipo de ferramenta hoje está com esse tipo de algoritmo. Né? Qual é o objetivo desse algoritmo? Repetição é o quê? Repetição é o quê? É uma mentira muitas vezes repetida se torna uma verdade. É isso que o diabo tem feito. Ele vai colocando coisinha, 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 e aí você vai olhando e vai falando, realmente, tem razão, essa coisinha é legal. Realmente, não, a Bíblia, ixi, é coisa careta. Ixi, Deus, olha, só pega no pé, olha isso. Aí eu fui falar para uma pessoa vir na igreja, no dia do batismo. Falei, vem aqui na igreja e tal. Ele veio para visitar, né? Ele falou, eu não posso vir. Falei, mas por que você não pode vir? É que eu faço umas coisas erradas aí. Eu falei, mas qual o problema de você fazer coisa errada e você vir na igreja? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele falou, não, sabe o que é? É que aí eu jogo um futebolzinho, eu faço, bebo uma cervejinha, não sei o que. Eu falei, o futebol também jogo, então já cortamos essa daí. Não, mas sabe o que é que eu bebo aqui? Eu falei, não tem problema, pode vir. Nenhuma das preocupações dessa pessoa era que Deus o recriminasse. Todas as preocupações era que ela não se achava competente o suficiente para estar na presença de Deus. Uma grande mentira do diabo. E aí nós precisamos, irmãos, entrar nessa batalha. É comprar essa briga. É realmente orar. É realmente buscar a presença de Deus. É realmente comer da palavra de Deus. É realmente se aprofundar. É realmente ver coisas extraordinárias que Deus só revela para aqueles que o buscam. Sabe o que acontece hoje? Eu vejo isso muito no grupo dos obreiros, né? Do WhatsApp. Tem um grupo lá, a irmã Silvana precisa de oração. Um monte de joinha assim, ó. Eu duvido de todos os joinhas que colocaram lá, pararam um tempo, dobraram seu joelho e foram orar para que ela saísse do hospital. Foram orar para que ela fosse curada de verdade. Não adianta, irmãos, nós vivemos uma vida, né, aparentemente crente, aparentemente cristã. Sabe o que vai acontecer? No dia que a nossa casa for combatida, ela vai cair. Falta-se alicerce. Falta-se presença de Deus de verdade. Falta nós nos entregarmos. E tudo isso que está acontecendo, irmãos, é anúncio da palavra. Ouve só. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A orientação aqui de Paulo para Timóteo é: seja consciente, não deixe que nada mude o seu comportamento, né? Quando a gente está falando de sobriedade, normalmente está associado à embriaguez. Embriaguez, você perdeu totalmente o seu domínio, o seu controle, e ele está orientando Timóteo: olha, tenha consciência do que você faz, permaneça naquele que te chamou, cumpre as ordens dele, porque a recompensa será gloriosa. Aleluia! Sabe o que acontece, irmãos? Estamos esquecendo das recompensas de Deus. Esquecendo das recompensas de Deus. Das atuações dEle. Do nível de entrega dEle. Do nível de sacrifício dEle. E não foi nada em vão. Foi para que você pudesse ter a oportunidade de um dia morar com Ele para sempre. Que o mais interessante da nossa escolha, irmãos, seja um lado ou outro, ela é eterna. Será para sempre. Por isso que nós precisamos ter a nossa casa alicerçada. O que é uma casa alicerçada espiritualmente, irmãos? Com essa palavra. Vamos fazer o louvorzão, que aí a gente canta. Prega 5 minutos. Não que isso aconteceu ontem, tá? Estou dando um exemplo, sem contar ontem, senão vai falar que eu
Vamos dar bronca no Fabiano. Não, não é isso. É só para a gente entender. O louvor, irmãos, ele é muito bonito, ele é maravilhoso, ele te leva à adoração, com certeza é a menor sombra de dúvida. Mas o que mantém a adoração constante fora das quatro paredes é a palavra. É ela que é a sustentadora do alicerce. Ela é que é a base. Você não conseguirá subir paredes. O louvor são as paredes da casa que conduzirá a sua adoração, mas a palavra é a estrutura. A palavra é a base. A palavra é o alicerce e ela precisa ser plantada dentro do meu coração como algo glorioso, espetacular, que seja transformador. Hoje eu vi um rapaz falando que... Olha os níveis que a gente está ouvindo, irmãos. Que Deus ele trabalha com magia. Vixe. Então assim, quando Deus faz um milagre, é uma magia espiritual de Deus. Aí sabe o que acontece? Tem um monte de gente seguindo isso aí. Já pensou Deus trabalhar com magia? Só está assistindo muito Dragon Ball, aí, muito Cavaleiro do Zodíaco. É outro nível de espiritualidade. Né? E fala com uma convicção, fala com uma certeza, usa a base bíblica, né? Usa a base bíblica no texto, mas distorce na hora de explanar. É isso. Ventos de doutrina. A sã doutrina, sabe o que está causando? Comichão, as pessoas se incomodam. Se incomodam. Sabe por quê? Porque a palavra, Deus é fantástico. Lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, diz assim, que a prata e o ouro, elas são refinadas no fogo, mas Deus é quem prova os corações. Não adianta a gente mostrar algo, não adianta eu vir cantar aqui na frente, louvar, fechar os meus olhos, se o meu coração não está alinhado com isso, se o meu comportamento diário não está alinhado com isso. Eu estou vivendo uma casa que aparentemente foi erguida, que aparentemente tem uma estrutura, que aparentemente é alicerce, mas na hora das provações, na hora das tentações, na hora dos ventos, na hora que ela for combatida, ela não resistirá, ela ruirá. E Deus hoje veio trazer uma palavra para que você comece hoje a construir alicerce, que você comece a edificar um piso que seja suficiente para aguentar qualquer tipo de combate, que você possa começar a levantar paredes espirituais na sua vida, que elas suportem qualquer vento de doutrina, que você venha equiparar a sua vida de tal forma que Deus esteja alinhado com o seu propósito. Em 2019, eu fui lá para os Estados Unidos. E eu fui lá visitar o World Trade Center. O negócio é impactante, irmãos. Impactante. Sim, eu fiquei chocado com a cena que eu vi lá. O que eles fizeram? Eles também são bem... para marcar a vida das pessoas. Tem um pedaço lá, do lado de fora, que sobrou de um dos prédios, né, uma coluna. A coluna é gigantesca. E lá nessa coluna tem os ferros retorcidos do dia que aquele prédio ruiu, veio ao chão. Então você olha aquela cena da coluna e da estrutura de ferro, você vê que impacto que é e como aquilo lá foi. E o mais impressionante é que a gente viu pela televisão, né, quem acompanhou o desastre lá das Torres Gêmeas, né, o atentado terrorista, a gente viu que os prédios ruíram assim, e caiu ali no chão e parece que só saiu aquela fumaça. Só que quando eu cheguei lá, eu cheguei naquele quarteirão que eu vi, irmãos, é rodeado de prédios em volta. E nenhum prédio foi afetado, só aqueles dois. E eu fiquei pensando, nossa, que negócio interessante, né? Porque a gente até vê pela televisão que o prédio não caiu assim, né? Não tombou para os lados, né? Ele meio que soterrou, né? E eu fiquei olhando aquela coluna e eu fiquei pensando, né? Como é que foi aquilo lá? Como que as pessoas reagiram naquele dia? E aí logo à frente eles construíram um memorial, que é uma cena bem triste. Você chega lá, irmão, você já
Você chega lá, é uma tristeza assim que vem dentro de você assim, ó. É como se você estivesse presente naquele dia. E não tem nada, só tem um cercado, tem os nomes das pessoas e tem uma água correndo. E você ouve o barulho da água, assim, é um silêncio, ninguém fala naquele lugar. Ninguém fala. Você chega lá, é um silêncio absoluto. É impressionante. Uma cidade como São Paulo, né, bem no centro, né, é um lugar extremamente silencioso. E aí o que eles fizeram? Nós vamos reconstruir essa torre. Não vamos deixar que o nosso país seja marcado pelo terrorismo. Vamos construir um novo prédio. E eles construíram um novo prédio. Esse prédio ele tem suporte suficiente agora para aguentar avião, se for necessário. Só para ter uma ideia, ele tem, fora o alicerce que é dentro da terra, esse prédio tem 60 metros de alicerce acima do nível da rua. 60 metros de alicerce fora o que tem para baixo, né? Então, para baixo, eu imagino que deve ter mais uns 60 ou 100, não sei. Virou outro símbolo daquele lugar. Ou seja, o que eles viram? Tínhamos um alicerce bom, aparentemente era bom, visivelmente era bom, né? Tecnicamente era bom, mas nós não estávamos preparados para o tipo de ameaça que sofremos. Mudou-se o comportamento, mudou-se a estrutura, mudou-se a visão, subiu-se um novo prédio. É o que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Às vezes nosso prédio aparentemente está bom, às vezes tem até um alicerce suficiente, mas talvez ele não é suficiente para o tipo de situação que nós vamos enfrentar ainda. Talvez ele não seja suficiente pelo aquilo que virá ainda. Talvez ele não seja suficiente para as lutas que eu preciso batalhar, para as estratégias que eu preciso ter na minha vida. Então a minha casa precisa ser hoje modificada. E aí nós vamos falar agora da chuva. Falamos de rio, falamos de vento, vamos falar de chuva. O que é chuva? Chuva vem do céu. Quem está no céu? Deus. Estamos juntos, hein? Então, se está no céu, se vem do céu, se Deus não tenta ninguém, se Deus não traz um vento de doutrina, pelo contrário, Ele traz uma sã doutrina, o que Deus traz para testar o alicerce de uma casa? Provação. E achei interessante que ele estava pensando, eu até falei com a pastora Fabiana, ela falou, o que você vai pregar hoje? Eu falei, eu não sei, porque assim, eu estou com o alicerce da casa e eu estou com Moisés na minha cabeça, mas eu não achei onde Moisés entra na casa. Como é que eu ia tirar Moisés do monte e botar dentro da casa com o alicerce? E aí Deus vai trabalhando e Deus vai nos orientando, Deus vai dirigindo. Então provação. Diferente da tentação, a provação ela me leva a uma mudança de patamar. Provação ela me leva a um nível diferente do que eu me encontrava. Provação ela me leva para uma outra dimensão. Provação me leva para um nível de experiência diferente do que eu tive. A aprovação ela me leva em lugares onde eu nunca pisei. A aprovação ela me leva a situações, a experiências onde a única solução e a única saída só vem dele. A aprovação ela me leva a lugares onde eu não consigo planejar, onde eu não consigo idealizar, mas onde Deus mora. É aí que está o segredo, irmãos, da aprovação. É fazer com que eu tenha estrutura, onde eu tenha conhecimento, onde eu tenha habilidades que não foram conquistadas pelo meu conhecimento, que não foram conquistadas por aquilo que eu posso, por aquilo que eu acho, mas todas elas foram geradas porque eu apenas dependi de Deus. A aprovação ela me leva para alguns lugares. Primeiro lugar que a aprovação me leva, lugar de solidão. Ô pastor, que é isso? Quem estava com Jesus na aprovação? Ele e o diabo. Se vira aí, Jesus, agora é sua vez. Aprovação, irmãos. Embora o Espírito estava lá junto, né? Mas a aprovação é você e Deus. Parece ruim, né? Porque ficou todo mundo em silêncio, né? Provação é você e Deus. Por isso você precisa estar sozinho. Deus não quer que vento atrapalhe. Ele não quer que você ouça as coisas que você não precisa. Ele não quer que o diabo interfira nessa situação.
Eu estou te ensinando para você reconhecer uma aprovação. Numa aprovação, irmãos, o diabo não está. Ele pode até ser usado para participar, mas não está. Aprovação é você e Deus. Ele vai criar situações para que você seja aprovado, para que você evolua. Por isso que você não pode estar com muita gente. Você precisa estar sozinho. E às vezes você olha e fala assim, eu estou tão sozinho, Deus. Você esqueceu de mim? Não, pelo contrário. É você que não entendeu onde que Ele está. Na provação, Deus sempre está presente. Ele sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma solução, mas Ele espera o quê? Que você cresça, Ele espera que você evolua, Ele espera que você mude o seu nível de dimensão, que você faça coisas que você não faria. Que você se esforce até onde você nunca se esforçou. Que você se entregue àquilo que você nunca entregou, que você renuncie àquilo que você nunca renunciou. Por isso que na aprovação é preciso estar só. Por que estar só? Porque a aprovação é o local onde Deus me leva para que eu seja dependente única e exclusivamente da voz dEle. Se você estiver em outros ambientes, os ventos de doutrina podem te influenciar, se você não tiver um bom alicerce. As palavras do diabo podem te influenciar se tiver rios perto da sua casa. Mas se você estiver com Ele, aprendendo dEle, absorvendo dEle, Ele vai começar a te revelar coisas que Ele não revelou para ninguém. Ou você acha que Deus parou de fazer os milagres que Ele fazia? Ou você acha que Deus parou de revelar as coisas que Ele revelava? Ou Ele parou de levar as pessoas a um nível espiritual que as outras não alcançaram? Ou você acha que Deus parou com isso? Não, irmãos. Só que isso é disponível para aquele que quer buscar além dos demais. Ele não quer que você seja como lá não ensinou Ezequiel, né? Que eu fique na margem do rio. Ele quer que eu me aprofunde, de tal forma que eu comece a buscar falta de controle humano, para depender única e exclusivamente do divino. Como que você tem controlado a sua vida? De acordo com aquilo que você pode? Daquilo que você pode fazer? Da capacidade que você tem? Daquilo que você estudou? Daquilo que você tem de intelectualidade? Não. É daquilo que Deus coloca dentro de você, irmão. Eu vou te dar um exemplo. Há dois meses atrás, que a Raquel não está aí, devia ter falado ontem. A diaconisa Raquel veio aqui no Café dos Obreiros e ela falou uma palavra e ela falou para mim assim, falou, pastor André, eu não sei o que está acontecendo com você, onde você está, onde você trabalha, mas Deus está me falando que Ele vai jogar luz no seu trabalho. E pessoas de autoridade vão enxergar o seu trabalho além daqueles que trabalham com você. Eu fiquei pensando naquela palavra na hora e eu falei, Senhor, eu acabei de entrar numa outra empresa, faz 6 meses que eu estou numa outra empresa. Ninguém lá me conhece, é todo home office, eu não conheço ninguém, só por telefone. Eu falei, amém. Se Deus fala, Deus cumpre. Um dia eu recebi um e-mail. Não foi nem da minha chefe, foi do meu diretor. Que ele queria que eu participasse de uma reunião do contas a pagar. Imagina, eu trabalho na controladoria, não tem nada a ver com contas a pagar. E aí eu liguei para a minha chefe e falei assim, acho que ele me convocou errado. Que eu não tenho nada a ver com esse assunto. Ela falou, não, ele falou para mim que é para você participar. Eu falei, não, mas eu não quero participar disso não, já tem um monte de coisa para fazer. Ela, não, é para você participar porque ele quer pessoalmente que você esteja lá. Eu falei, eu não vou ligar para ele e falar que eu não quero, né? Eu falei, tá bom. Aí entrei numa reunião, um monte de gente famosa, de cargo. E aí eles conversaram a reunião, 1 hora de reunião. E falou, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, o outro tem que controlar isso, tem que controlar aquilo. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E assim, era eu, toda a área do contas a pagar e o meu diretor.
E eles discutindo entre eles, falando. Aí chegou no final e falou assim, entendeu, André? É para você fazer isso aí. Eu falei, oi? Eu falei, como é que eu vou fazer isso daí? Não tenho nada a ver com nada disso daí. E desligou a reunião. E Deus é bom porque assim, ó, não existe opções. Deus vai te levar em situações, irmãos, que não existe opção. A única opção é Ele. E eu falei, amém. Marquei a reunião com o rapaz da outra área. E olha assim, olha que fantástico. Na reunião ele falou assim, ó, faz mais de 1 ano que eu peço para vocês fazerem isso, vocês não fazem. E acabou a reunião e falou assim, ó, tem 15 dias para fazer. Eu pensei, todo mundo aqui vai me ajudar, né? A gente vai fazer, eu vou dar só um apoio de trabalho para eles, né? A parte de tecnologia e beleza. Marquei a reunião com o rapaz, que é o gerente da área. Ah, não, tudo bem, a gente fala na quarta-feira. Passou a quarta-feira, ó, precisamos falar, hein? É 15 dias, já tinha passado 3 dias. Aí ele, não, na sexta a gente fala. Falei, tá bom. Aí chegou na sexta-feira e falou, não, na segunda, tem um problema aqui, o fechamento vai ser só na segunda. Falei, tá bom. Aí eu peguei e liguei para a funcionária dele. Falou, ó, eu vou te passar os arquivos aí, que eu fiz, mas eu estou saindo de férias. Falei, olha, coisa espetacular, né? Eu vou fazer um negócio, que é de outra área, e todo mundo que é responsável não vai estar para me ajudar. E eu falei, senhor, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou falar com o gerente de novo. Aí liguei para o gerente e ele, não, vou marcar uma reunião com você. Aí começou a reunião, ele falou assim para mim, ó, sai fora desse serviço. Isso daí, ó, eu estou há 4 anos na área, sou o gerente da área, e até hoje a gente não conseguiu fazer. E assim, ele está pedindo para você, mas você também não vai conseguir fazer. Eu falei, nossa, folgado, hein, mano? Falei, tá bom. Ele nem me conhece, nem sabe que eu sou crente, nem sabe que Deus falou. E eu falei, tá bom. Falei, manda para mim todas as bases de informações que eu preciso para montar. Liguei para o diretor e falei, eu preciso saber qual relatório que você quer que eu mande. Qual o modelo, o que você precisa. Ele falou assim, não, faz o que você achar melhor. E até hoje o que eles me entregaram aqui não serve para nada. Eu falei, tá tudo ótimo. Né? A pessoa que é responsável da área está há 4 anos, não conseguiu fazer. A funcionária dela tem 4 anos também nunca fez. Sobrou para eu, que cheguei agora 6 meses, não sei nada do que está acontecendo. Né? Mas a gente tem um Deus que fala e que Ele quer te levar numa outra dimensão, onde ninguém planejou e onde as pessoas não podem, os ventos não podem te ajudar. E o que eu vou fazer? Orar. Que a oração, ela sempre traz uma solução, porque Deus ouve. E eu falei, Senhor, eu não sei nada que tem para fazer, mas eu já vi esse filme. Na outra empresa aconteceu a mesma coisa. E eu falei, Senhor, me capacita. E aí, em 1 semana, eu montei um relatório, do jeito que eu achava que tinha que ser, mandei para a minha chefe. A minha chefe falou assim, ó, vai ter uma reunião com a diretoria e eles vão levar teu relatório lá. Eu falei, tá bom. Aí teve a reunião da diretoria, aí ela me ligou e falou assim, ó, seu relatório foi altamente elogiado, vai ser passado agora para a reunião de conselho da empresa. Falei, ô louco. Passou 1 semana, reunião de conselho. O diretor me liga. Seu relatório foi muito bom. Muito o que você fez. Eu fiquei esperando mais de 1 ano para o pessoal fazer, ninguém conseguiu fazer e você fez em 1 semana. E é tão bom que semana que vem tem uma reunião com o presidente, eu vou levar o seu relatório lá. E meu relatório foi parar na mão do presidente. Passou por todas as diretorias, passou por todo o conselho de administração e foi parar na mão do presidente. Hoje se tornou um relatório oficial da empresa e com rotina periódica. Semanalmente eu mando para eles. Deus me mudou um nível de dimensão dentro da empresa, onde eu era mais um que tinha acabado de chegar, para alguém que agora o presidente acompanha todas as informações que eu gero.
É isso que Deus quer transformar na minha vida e na sua, irmãos. Quando você se entrega para Ele, quando você está alinhado com o propósito dEle, não importa o que as pessoas falam, não importa o que o diabo fala, não importa o vento de doutrina, importa que você ouviu a voz dEle e você seguiu. E aí Deus te levará a um outro nível de dimensão. Deus me colocou numa situação, mano, ninguém podia me ajudar. Ninguém podia me ajudar. Eu não podia pedir ajuda de ninguém em casa. Eu não podia pedir ajuda de ninguém na minha equipe. E quem poderia me ajudar virou as costas para mim. Mas Deus nunca virou as costas, nunca desviou o olhar e sempre esteve atento à oração. É isso que você precisa entender, irmãos. Quando você é fiel a Ele, permanece nele, Deus muda a sua dimensão. Ele muda o lugar que você está, Ele muda o ambiente que você está. E aquilo que às vezes parecia ser ruim, Deus transforma num lugar glorioso. Por isso que se você estiver se sentindo só, mude a sua visão. Porque Deus está com você para querer te levar numa outra dimensão. É assim que funciona, irmão. É sozinho. Pensa que eu olhava os arquivos, olhava e falava, não, essa informação não confere com essa não confere com essa não tem nada a ver com essa não tem nada a ver com essa. Eles me mandaram 16 arquivos diferentes. Mas Deus, tudo aquilo que tem de confusão, Deus, o Deus de paz, esmagará Satanás sob os meus pés. É assim que funciona. Por isso que a aprovação me leva para um lugar de solidão, não é para que eu fique isolado, é para que eu aprenda a depender de Deus. Moisés foi levado para onde? Para o deserto. O povo foi levado para onde? Para o deserto. A aprovação, ela te tira da sua zona de conforto. Segundo lugar que a aprovação te leva, fora da sua zona de conforto. Se você está achando que a sua vida está tranquila, que está tudo legal, que espiritualmente está tudo bem, significa que você está fazendo alguma coisa errada. Deus não trabalha na área de conforto. Deus não trabalha na zona de conforto. Porque na zona de conforto, eu paro de depender dEle. Eu busco conhecimento pessoal. E Deus não está atrás de conhecimento pessoal. Deus está atrás de pessoas que se entreguem a Ele de verdade. E eu achei interessante que eu fiquei pensando, falei, Jesus, Moisés foi levado para o deserto, né? Só que tentação, provação e audição, as três te levam para o deserto. Jesus não foi tentado no deserto, Moisés foi provado no deserto, o povo foi tentado e provado no deserto. O deserto, irmãos, depende do objetivo e depende de quem te leva. Depende da situação que está lá. Mas o lugar específico de deserto, normalmente que a gente já ouviu aí, eu estou no deserto. Por que fala-se que está no deserto? Né? Porque ninguém aqui está no deserto, né? Tem deserto aqui? Não tem deserto no Brasil. Tem um lugar lá em cima que é bem árido, mas não chega a ser desértico. Mas nós estamos falando do ponto de vista espiritual. O deles foi literal e espiritual. Deserto, irmãos, primeiro, não tem alimento. É um jejum forçado. Ou convencido, né? No deserto, não tem água. No deserto, não tem cidades. Não tem socorro por perto. No deserto, não tem um transporte adequado. A tecnologia mais avançada no deserto é o camelo. Deserto é o lugar de se despir de todas as coisas para que Deus apareça.
Quando Moisés estava andando, de repente ele viu uma sarça. Não tinha nada lá, só tinha uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Despertou em Moisés curiosidade. Moisés quis saber o que estava acontecendo. Eu vou falar bem devagar para você entendendo. Moisés não entendeu o que estava acontecendo. E não tinha tido encontro com Deus. É daí que começa. Foi para o lugar onde não tinha ninguém. Foi para o lugar onde não tinha socorro. Pelo contrário, estava fugido. Estava num lugar onde não tinha vento. Se tiver uma brisa no deserto, ainda está tranquilo, mas não tinha nenhum oásis perto. Era só ele caminhando. De repente ele viu uma sarça. E ele foi buscar o quê? O que tem ali? Deus está esperando, irmãos, você procurá-lo. Você tem um mínimo de curiosidade para procurá-lo. E saber o que ele pode te oferecer. Saber o que ele pode te mostrar. O que ele tem novo para te dar. Talvez você está 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos na igreja. E você ainda não tem uma experiência da curiosidade. De querer buscar e ver em Deus algo que você nunca viu. Moisés nunca tinha visto aquilo. Ele falou, olha, o que acontece ali? Eu preciso estar lá. Quando ele chega, que ele se aproxima, primeira coisa, ele ouve uma voz. O que a voz fala para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Quando você vem para a igreja, irmãos, esse lugar aqui é santo. Você não pode vir de qualquer jeito. Você não pode vir de bermuda no culto. Não pode vir de chapéu no culto. Não pode vir de piercing no culto. Ah, pastor, é religiosidade? Quarta-feira, tema da aula, sei lá, religiosidade. Não perca. Não é religiosidade, irmãos. Você tem que saber a diferença de religiosidade e ordem e decência. Moisés tinha alguma coisa errada nele ali? Por que Deus mandou tirar a sandália? Para ele te tirar do Egito, primeira coisa, ele precisa limpar os seus pés para mostrar o caminho que ele vai te levar. Não é o que Paulo disse? Calçando o evangelho da salvação? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Estou falando, é só isso? Não, irmão. É se você tem que tirar a sua idolatria. Quando você chegar aqui, você tem que tirar a sua incredulidade. Eu vou te dar um testemunho de que esse lugar aqui é santo. Eu estava aqui numa quarta-feira. De repente chegou um rapaz aí, ele chama Anderson, nunca esqueci mais dele. Ele era desse tamanho aqui assim, ó. Comigo só acontecem essas coisas, só vem uns gigantes para cima de mim. E ele entrou, meio acelerado assim, sentou. E eu estava aqui no culto, e aí me chamaram, falaram, tem um rapaz ali e tal, né? Nessas horas o obreiro vai pedir socorro, né? Em vez de ir lá, né? Vamos chamar o pastor para ver se resolve. E o pastor Dorival estava pregando, e eu peguei e saí. Aí conversei com ele e tal, ele tinha brigado na casa dele, tinha quebrado tudo a casa dele, ele estava, assim, destruído. E aí a gente orou por ele, o Donizete estava comigo ainda, o presbítero. Aí a gente orou e tal. O Donizete chegou, foi fazer uma visita para ele. E glória a Deus, foi ótimo. Foi embora. Aí passou 15 dias, ele voltou. Nesse dia que ele voltou, irmãos, ele estava transtornado, fora de si. E aí eu estava na onde? Na portaria. Olha só que besta. E ele chegou assim, meio aceleradão, e eu falei, não, calma. Conversei com ele, falei, calma. Falei com ele lá em cima, falei, não, a gente vai orar, tal.
Só que eu vi que ele estava bem acelerado, eu falei, bom, vou levar ele na salinha das crianças, para não atrapalhar o culto, né? E aquele dia acho que ia ter cantina. E eu peguei ele e falei, ó, vamos lá, você aceita uma oração? Ele falou, não, aceita. Eu falei, tá bom, então vamos. E eu desci com ele. Quando eu cheguei ali na salinha das crianças, aqui, ó, a primeira salinha aqui, primeira porta que tem ali, onde era o berçário. Eu cheguei e falei assim, vamos entrar aqui. Ele entrou e veio, ele parou na porta assim, e falou assim, não vou entrar aí. Aí já mudou. Falou, não vou entrar aí. Falei, não, vamos entrar lá, a gente só vai orar. Falou, não vou entrar aí. Aí já foi indo para trás assim, né? Já foi. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que foi? Por que você não vai? A gente só vai orar ali é o berçário. Ele falou assim, não vou entrar nesse lugar aí, porque o chão está pegando fogo. Eu falei, nossa, se o diabo está tendo visão, eu falei, então aqui mesmo você vai entrar. Mano. A gente catou e grudou ele, né? Ainda bem que aí nessa hora já chegou o reforço. E a gente levou ele ali para a sala e ele pisou, irmão, ficou endemoniado na hora. E já começou a rolar e tal, e aí estava eu, Donizete, e aí depois veio o pastor Dorival. E aí a gente orou, expulsou e ele ficou um tempo aqui com a gente ainda, depois ele foi embora. Acho que ele mudou de lugar. Então ele veio para testificar de que o lugar é lá fora, você imagina aqui. Se lá fora, pelo caminho que vem, é um lugar santo, imagina aqui. Se é um lugar onde a presença de Deus está, irmão, é um lugar santo. Então eu preciso me apresentar aqui de uma forma digna. Não pode ser de qualquer jeito. Ah, pastor, mas essas coisas não tem nada a ver. Tem, irmão. Esse que é o problema nosso, que a gente está seguindo um fluxo lá de fora. Não tem nada a ver, não tem problema. Isso é religiosidade, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro. E a gente está esquecendo de que o propósito de Deus, irmãos, é diferente daquilo que eu acho, que eu penso. E eu preciso seguir o que Ele quer, não o que eu acho. Então prepare-se para vir para a casa de Deus. Prepare-se para falar com Ele. A Bíblia diz assim, ó, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja, prepara-te. Se você veio aqui, a Conceição para você orar, ore, dobre os seus joelhos enquanto ela não falar amém, não levante. Não levante, irmão. Vou te ensinar, são coisas que passam desapercebidas, mas eu já estou 33 anos na igreja. Faz 13 anos que eu sou pastor. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muito nada a ver, não está na igreja mais. Eu já vi muito nada a ver que está usando droga hoje. Eu já vi muito nada a ver que saiu do deserto abraçado com o diabo. Então, se o seu pastor tem uma palavra para você, ouça. Se você foi designado para estar nesse lugar, ouça a voz do seu pastor. Não sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu nem tenho nada a ver com isso. Mas se Deus está falando para mim e para você, irmãos, esteja atento aos seus ouvidos. Não falte nos compromissos de Deus. A última aula do batismo ensina isso. Não falte nos compromissos de Deus. A partir de descer nas águas, você tem um compromisso com Ele. Só falte mesmo se for algo que seja difícil de remediar. Mas a gente faz de tudo, irmãos, para que no dia do culto a gente tenha ocupação. No dia do culto eu tenho que fazer hora extra, no dia do culto eu vou fazer fisioterapia, no dia do culto eu tenho dia dos namorados, no dia do culto tem isso, tem aquilo outro. E Deus? E Deus? Ah, pastor, mas eu trabalho. Tá bom. Não tem problema. Deus está falando para você o seguinte, irmãos. Pare de perder as oportunidades de receber as coisas de Deus. Parece uma bronca isso, mas é o contrário. Se você entendesse que é o contrário, quanto mais tempo eu estou na presença de Deus, mais coisas gloriosas eu consigo receber, mais coisas eu consigo compartilhar, mais coisas Deus vai marcar a minha vida. Às vezes é um culto despercebido. Eu vim ontem aqui, eu nem ia vir, o Fabiano sabe.
Eu ia pregar em outra igreja, aí depois de última hora cancelaram, aí eu tive que sair com a Fabiana, voltei e vim correndo para o culto. Cheguei aqui, uma pessoa orou por mim e falou assim, ó, Deus está te dando uma cura hoje. E se eu não tivesse vindo aqui? E se eu não tivesse vindo aqui? Poderia falar, não, hoje é sábado, o louvorzão, o Fabiano que organizou, ele que cuide lá, e tem os obreiros lá. Não. Estar na presença de Deus, irmãos, é um privilégio que você precisa reconhecer. O salmista falou, é mais válido, mais glorioso um dia em tua casa do que em outras partes 1000 dias. Enquanto a gente não tiver isso cravado no nosso coração, irmão, a gente corre risco de termos abalos no nosso alicerce. Que não adianta a casa estar meio alicerçada. Não adianta ter um alicerce bom e as paredes estão tortas. Não adianta a janela ser do tamanho da parede. Não adianta a porta ser do tamanho da parede. Deus precisa controlar a sua casa de forma que ela seja equilibrada o suficiente para guardar um tesouro precioso. Aí sim. Guardar dentro de você um tesouro que é precioso. Que é precioso, irmão. Se você entendesse o quão precioso é isso, você daria muito mais valor. Deus quer que você aprenda hoje a ser dependente dEle, a receber coisas dEle, a dedicar tempo a Ele, a se esforçar para Ele, a investir o seu tempo nele, a se esforçar para que você cresça nele, para que você tenha tempo disponível para ele, para que você se esforce para ele, porque a Bíblia nos garante, irmãos, Deus te recompensará para sempre. Já parou para pensar morar do lado dele para sempre? Se você nunca ouviu Deus falar como eu estou te falando aqui, você não entende o que é isso. Deus fala assim como eu estou falando? Fala, irmão. Fala. Deus fala numa pregação? Fala. Eu não quero que você saia daqui e amanhã, ou saiu daqui, já esquece. Já fui lá, já fiz meu papel, já ouvi. Quarta-feira a gente vem aí, não, quarta vai ser religiosidade, eu nem vou. Pelo contrário, quanto mais você se aperfeiçoa, mais Deus se revela. Quanto mais você se aproxima, mais Ele mostra quem Ele é. Quanto você mais estiver livre da dependência humana, mais você conhece a dependência de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, menos defeito você tem. Quanto mais próximo você está da presença, menos dificuldade você tem. Quanto mais próximo você está de Deus, menos pecado lhe é oferecido. Quanto mais próximo você está de Deus, mais difícil o diabo chegar em você. Estão entendendo como Deus que vai modelando a nossa vida para que eu siga um curso onde Deus quer me poupar? Você não sabe, irmãos, mas Deus já te livrou de muitas coisas e você só está vivo aqui hoje para a glória do nome dEle. E não é de hoje isso não, irmãos. Jesus falou para os discípulos, falou assim, olha, o diabo veio até mim e pediu para que eu peneirasse vocês. Mas eu roguei ao Pai para que Ele livre vocês da mão dEle. Você nem sabe, Deus está te livrando constantemente. Você nem sabe, você nem pediu isso, você nem orou, mas Deus está te livrando diariamente. Já parou para pensar nisso? Deus está livrando diariamente, mesmo sem eu pedir. Mas sabe o que acontece? A gente sabe que é legal, sabe que é bom, mas a gente tem dificuldade em fazer. E Deus hoje veio tirar toda a sua dificuldade. Deus veio tirar hoje todas as suas justificativas. Deus veio tirar hoje todas as suas muletas. Deus quer fazer de você alguém que dependa dEle. Ouça a voz dEle. Reconheça a voz dEle. Dependa exclusivamente dEle.
Tenha crescimento a partir de estar com Ele. Tenha maturidade a partir das situações e das provações que você passa, mas com Ele. Eu falei de Jesus, tentação, Moisés, provação. Certo? Certo? Jesus, o maior da Bíblia. Moisés, o segundo depois dele. Quer exemplo maior de vida? Quer exemplo maior de referência? Precisamos ter a disponibilidade para Deus, irmão. Saia da onde você está. Saia do seu lugar de conformidade. Saia da sua zona de conforto. E comece a buscar a Deus para que Ele te revele coisas sobrenaturais. Porque a Bíblia é bem clara. Deus só revela mistérios sobrenaturais para aqueles que o buscam. Fala para o seu irmão aí. Quer ver milagre de Deus? Fala para ele. Quer ver milagre de Deus? Agora tenha toda a coragem e fala assim, olhe para mim. Ah, diminuiu por quê? Está sem fé? Não, de novo. Quer ver milagre de Deus? Fala, olhe para mim. Porque a partir de hoje, eu farei os milagres dele. Eu quero ver, hein? Amém, irmãos? Eu fico pensando, irmãos, nas coisas que Deus faz e naquilo que Ele pode fazer. Porque o pastor, ele tem uma visão diferente da igreja. Ele tem uma visão diferente da ovelha. É uma visão mais próxima da visão de Deus. Ele olha que onde você pode ir. E a ovelha normalmente ela vê aquilo que ela enxerga. Só isso. O pastor não, ele consegue ver além. E Deus, mais além. Muito mais além. Talvez você olhe aí hoje, hoje eu sou uma pessoa que eu estou doente, hoje eu sou uma pessoa que já tem uma certa idade, eu isso, eu aquilo outro, e você está olhando coisas onde você não tem poder de agir. E Deus está olhando assim, não, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu tenho uma nova história para você, eu tenho um ministério para cumprir, eu tenho um chamado que precisa se realizar, mas eu preciso que você vá. Quem quer ir? Quem quer ir?